a adolescência da infância. Esse que é um rótulo, né? Eu particularmente tenho um negócio que eu procuro me manter afastado, é rotular. Você rotula a criança hiperativo, ou desobediente, ou teimoso. E aí quando você rotula uma fase da criança, eu não estou dizendo que a fase não existe, mas se você rotula, quando a criança chegar com 1 a 3 anos de idade, vai ser a fase terrível. E aí naturalmente que você se comporta esperando que o cumprimento daquele rótulo aconteça, né? E a criança que vê os pais falando, poxa, meu filho chegou ali nos 2 anos, essa é a fase que ele fica terrível, o papai e a mamãe que sabe da coisa, está esperando que eu me comporte como uma criança terrível, eu vou querer cumprir a expectativa do papai e da mamãe, então naturalmente eu vou querer me comportar como uma criança terrível. Eu não gosto desse rótulo. Quando eu descobri essa teoria do Tio, meu filho já tinha passado, e que bom que eu só descobri depois. Mas se a gente tem a informação e a capacidade de não julgar, aí sim, a informação agrega. Então eu vou trazer algumas informações. Saiba que seu filho não precisa se encaixar, mas independente dele se encaixar ou não, não rotule. Tenha sempre a empatia, tenha sempre a disposição de acolher, independente da fase, da idade, dele vir antes, dele vir depois, dele ser precoce, dele ser atrasado ou qualquer outra coisa. Atrasado de acordo com a média, mas no tempo certo dele, certo? Então, essa é a fase que a criança se descobre como indivíduo. Ela meio que se desvincula da mãe. É muito falado ali que é nos 2 anos, mas normalmente entre 1 e 3. Pode ser que com seu filho seja antes, pode ser que com seu filho seja depois. Mas essa é a fase que ele começa a se perceber como indivíduo. Ele se desvincula da mãe, ele começa a ter consciência de si. Na verdade, ele tem consciência antes do que não está à vista dele. Ali por volta dos 6 meses, ele já começa a ter consciência de o que ele não está vendo que existe. Mas nessa fase ele se percebe como um outro indivíduo. E aí, naturalmente, se ele se percebe como um outro indivíduo, ele quer exercer a autonomia dele. Ele quer se encaixar, se achar. Assim como o adolescente se desvincula, se afasta da família e quer achar o espaço dele no mundo, fora da realidade da família, essa criança quer a mesma coisa dentro da realidade da família. Mas essa é uma fase que a criança já está andando, já consegue se expressar, ela já tem algum desenvolvimento do corpo, vamos dizer assim, mas o neocórtex dela ainda não está muito desenvolvido. Na verdade, está só começando. É quase como se você pega um Mustang, que é um carro muito potente, ou o carro que você gostar, eu falo Mustang porque eu gosto do Mustang, e coloca na mão de um garoto de 18 anos de idade. O garoto vai bater, vai dar ruim ali aquela situação. Então, você tem uma criança que tem uma capacidade corpórea grande, que está se achando, está achando o espaço dela, mas ela não tem um neocórtex praticamente nada de desenvolvido ainda. É uma criança quase que puramente emocional. E aí vão vir todas as crises que naturalmente vêm e faz parte. A gente olha para a criança e fala, nossa, essa é a fase que a criança tem os terríveis 2 anos. Mas eu fico imaginando se 2 crianças pudessem conversar, pudessem compreender. Imagina um irmãozinho de 4 anos com um irmãozinho de 11 meses. O de 4 anos aconselhando o de 11 meses, falando assim, você está chegando numa fase que os pais ficam horríveis, hein? Essa fase de 1 a 3 anos de idade, eu não sei o que acontece com os pais, que eles ficam impacientes, eles ficam chatos, eles brigam, eles gritam, eles reclamam de tudo. Essa é a fase dos pais horríveis. Se o irmãozinho pudesse aconselhar, eu acho que ele falaria assim. Afinal de contas, é uma relação. Então, se você se comporta dessa forma, é essa forma que seu filho vai te enxergar.